Uma pessoa sem fé, ela não consegue fazer adesão a um tratamento. Sem expectativa de futuro, ela não consegue fazer planos ou estabelecer um relacionamento afetivo, porque todo mundo traz. Doutora Andréa Chaves, mestre em psicologia, uma das precursoras do NUSAM, Núcleo de Saúde Mental do SAMU, Brasília. Está psicóloga, mas é cristã. Essa é a sua real identidade, que não é corroída pela impermanência. Idealizadora do projeto Cuidando de Quem Cuida, projeto que auxiliou profissionais à frente da catástrofe do Rio Grande do Sul, e autora do livro Emoções a Serviço da Vida. Olá, seja bem-vindo ao Lumen Podcast. É uma honra entrar na sua casa, no seu carro, não sei de onde você está nos vendo, mas é muito legal estar com você. Hoje tem uma convidada super especial. Aguenta só um pouquinho que a gente já volta. É uma honra te receber aqui, doutora Andréa. Que privilégio, que coisa boa a gente poder conversar sobre um assunto tão importante. Você quer dar um alô para a nossa galera? Obrigada, o prazer é meu estar aqui no Lumen Podcast. É uma honra poder falar um pouco sobre aquilo que eu acredito e que eu vivo há 16 anos, né? Então, eu atuo como psicóloga há 16 anos, eu fiz mestrado em Psicologia Organizacional, Social e do Trabalho, e eu gosto da interface do trabalho com o desenvolvimento humano, porque o trabalho ele faz parte da nossa vida. Mas como humanos, nós estamos o tempo inteiro nos desenvolvendo como família, como sociedade, como pessoas, e é assim, eu sou muito feliz estando psicóloga há 16 anos. Doutora Andréa, é verdade que as doenças da alma agora, elas são tão abundantes ou até mais do que as doenças do corpo? Na verdade, hoje é uma redundância falar isso, né? Não existe doenças da alma. Bom, já vai ensinando a gente aqui. Não existe doenças da alma, né? O que a gente chama nem é doenças. Os transtornos psiquiátricos, eles são chamados de transtornos porque eles não têm uma etiologia clara. Então, uma doença, ela tem uma etiologia. Então, quando eu estou doente do pulmão, eu tenho uma alteração no meu pulmão. E aí eu uso uma medicação, faço um tratamento e isso tem cura. Quando a gente vai falar de transtornos psiquiátricos, ele é multifatorial, são múltiplas causas para adoecer e múltiplas causas para tratar. E a gente não fala de cura, a gente vai falar de remissão de sintomas. O termo psicossomática, hoje ele está em desuso, porque é redundante falar que a mente interfere no corpo, porque a mente interfere no corpo e o corpo interfere na mente, e isso é um fluir natural das coisas. Então é redundante você falar, doenças psicossomáticas. Qualquer alteração que a gente tenha no corpo vai alterar as nossas emoções, e as alterações emocionais vão alterar no nosso corpo. Mas eu não poderia dizer que, de certa forma, quando você trata dessas doenças da emoção, não seria uma coisa psicossomática? Quer dizer, começou no meu psíquico e depois fluiu para o corpo, não? Não. Isso está em desuso. Existem vários estudos que provam que não é assim que funciona. Vou te dar um exemplo de um CA. Né? Um câncer, ele tem um endereço claro, ele é uma doença, e ele altera as emoções. Mas ele não nasceu na mente. Ele nasceu numa alteração biológica. É redundante falar isso e às vezes até superficial, achar que tudo está na mente. A gente tem um corpo, né? E como corpo, a gente tem várias alterações e isso vai influenciar nas nossas emoções e o inverso também. Aí quando a gente vê, hoje em dia, eu estava olhando as estatísticas de doenças como, ou de transtornos, como depressão, como síndrome do pânico, e as estatísticas mostram que isso é crescente atualmente. Como você lida com isso? Como que a psicologia tem lidado com isso? E é possível ser curado de uma depressão, de um transtorno? A gente não fala de cura na psicologia, na psiquiatria. A gente vai falar de remissão de sintomas. O que acontece hoje é que, como os transtornos psiquiátricos são multifatoriais, existem múltiplos fatores que levam uma pessoa para adoecer. E esses múltiplos fatores, eles estão acontecendo hoje de uma maneira muito mais ampla. Então, a gente tem toda uma questão, por exemplo, do ambiente social que pode, de fato, acelerar ali a emissão de um sintoma que pode levar alguém a um episódio depressivo. Só que essa pessoa, ela tem uma estrutura biológica para conduzi-la a esse episódio depressivo. E a gente tem também um aumento de procura por diagnóstico. Então, hoje as pessoas são muito mais conscientes da necessidade de buscar tratamento em saúde mental.
E aí existem vários fatores que influenciam o aumento dessas doenças, desses transtornos, mas sim, os transtornos psiquiátricos, hoje eles cresceram grandemente, tanto que para a Organização Mundial de Saúde, a depressão é o transtorno que mais incapacita pessoas em idade laboral no mundo. E dentro da América Latina, Brasília é o lugar com maior índice de ansiedade. O Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de suicídio. Então, a gente tem aí dados estatísticos que mostram essa crescente e a diferença de perfil de algumas cidades dentro do Brasil. Como lidar com uma causa como essa? Como lidar com você diria que é uma epidemia? Eu acho que a gente vive uma pandemia velada. A gente tem aí, anualmente, mais de 800 mil pessoas que morrem por suicídio. E o suicídio não é uma causa, é um fruto. 92% das pessoas que cometeram suicídio estavam em um episódio de depressão. E se depressão é um transtorno tratável, a gente está numa pandemia velada, onde pessoas estão indo embora de maneira prematura por ausência de tratamento. Eu estava dando uma olhadinha no seu livro e você fala sobre 4 eixos de cuidado. E eu queria que você explicasse um pouquinho quais são esses 4 eixos de cuidado e como usar esses 4 eixos de cuidado para que eu seja uma pessoa mais saudável. Então, no que eu acredito, ao longo da minha carreira, eu vi que as pessoas, os transtornos psiquiátricos são multifatoriais, mas eu vi na prática e nos meus estudos que as pessoas, elas não adoecem ao acaso, mas elas também não conseguem se tratar ao acaso. Então, eu elaborei, um protocolo que eu chamo de 4 eixos de cuidado, como colocar as nossas emoções a serviço da nossa vida. Porque tem coisas que vão acontecer na nossa vida que é só a vida acontecendo. E as pessoas não sabem lidar com só a vida acontecendo. Por exemplo, um filho adolescente, ele demanda muito mais cuidados. Ele está numa fase ali de transição, de hormônio, de identidade, de várias questões. E aí as pessoas falam assim, os aborrecentes. É só a vida acontecendo. Ele não é um aborrecente, ele só tem demandas orgânicas, sociais e emocionais que fazem com que ele te dê, os pais adolescentes têm uma demanda maior de cuidado. E aí, dentro dos 4 eixos, eu abordo 4 áreas diferentes, que eu vejo que as pessoas adoecem e que elas precisam olhar para se cuidar, que é o eixo biológico, psicológico, social e a espiritualidade. O eixo biológico é essa carcaça física que precisa ser cuidada. Precisa tomar banho, ir ao dentista, usar medicação psiquiátrica quando preciso, precisa fazer atividade física, dormir, tomar água. Então, o eixo biológico é o nosso corpo e ele precisa de cuidados e cuidados diferentes em cada época da nossa vida. A mulher mesmo, ela tem transições hormonais, de TPM, a menarca, a menopausa, que trazem várias alterações orgânicas que podem desencadear um processo depressivo, por exemplo. Então, o eixo biológico é essa carcaça física. O eixo psicológico são as nossas emoções. E as nossas emoções vêm dos nossos 5 sentidos. Aquilo que eu vejo, sinto, escuto, cheiro, toco, as lembranças, as minhas vivências. E eu preciso olhar para as minhas emoções. O eixo social são os meus grupos de convivência. Igreja, trabalho, família. E o eixo espiritual não necessariamente está ligado a uma religião. Embora a religião ocupe um lugar de proteção na vida das pessoas. Mas a espiritualidade está ligada à expectativa de futuro, às crenças que as pessoas têm de vida. Porque uma pessoa sem fé, ela não consegue fazer adesão a um tratamento, porque ela não confia no médico, ele deve estar errado. Uma pessoa sem fé, ela não consegue planejar uma viagem, porque ela acha que vai acontecer alguma coisa e aquela passagem ali não vai funcionar. Uma pessoa sem fé, sem expectativa de futuro, ela não consegue fazer planos de estabelecer uma amizade ou estabelecer um relacionamento afetivo, porque todo mundo trai. Então, o eixo biológico, psicológico, social e espiritual são os fatores que levam a pessoa a adoecer. E, no meu entendimento, também são os fatores que levam a pessoa a se cuidar. E não adianta cuidar dos eixos de maneira isolada. Eu digo que os eixos, eles funcionam como uma engrenagem que fazem a vida girar. Então, é como um carro com 4 rodas. Quando você vai calibrar as rodas, você precisa calibrar as 4. Só que de tempos em tempos pode acontecer um incidente em um só pneu. Então, de tempos em tempos, talvez você precise olhar diferente para um eixo, mas os 4 eixos precisam girar para a engrenagem da vida funcionar. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse eixo social, principalmente eu acho que a base dele que seria a família.
na família há toda a criação do indivíduo, ali são formadas muitas memórias, ali a educação, é formado o caráter. E o que a gente vê são famílias desestruturadas. Como cuidar de si mesmo quando você vem de um passado complicado, de uma família complicada, de uma criação que não te favorece? Eu sou psicóloga cognitiva comportamental. Eu estou, na verdade, né? Eu sou cristã e essa, de fato, é a minha identidade. Mas, atualmente, eu trabalho na abordagem cognitivo-comportamental, que é a abordagem com maior evidência científica de efetividade nos tratamentos. Uhum. E nessa abordagem, a gente acredita no aqui e agora. Então, o seu passado influencia, mas ele não te sentencia. Você não tem uma sentença porque você veio de uma família desestruturada. Eu gosto de pensar como o retrovisor de um carro. O retrovisor de um carro, ele é desse tamanho, certo? Uhum. E o para-brisa? É desse tamanho. É. Eu preciso do retrovisor, sim, para ser mais assertiva, né? Então, o retrovisor vai me permitir ali escolher uma faixa, olhar atrás. Agora, como é que eu chego no meu destino? É olhando para o retrovisor ou olhando para o para-brisa? O para-brisa. Então, o futuro, ele é sempre maior do que o passado. E eu ando sem retrovisor, com maior dificuldade, né? Sem entender algumas coisas, mas eu ando sem um retrovisor. Agora, eu ando sem para-brisa? Então, sem uma visão de futuro, a pessoa não anda. Mas sem olhar para o passado, a pessoa anda. Para que o passado serve? Para mapear. Então, eu olho para o meu passado para escolher uma melhor faixa para eu passar, mas eu não fico fixada no meu passado, senão eu vou bater o meu carro. Aqui em Brasília, a gente tem uns negócios chamados tesourinha, né? Que se você ficar ali fixada no retrovisor, você bate o carro. Então, para ser assertiva, eu preciso olhar no futuro. É claro que a nossa família é a primeira coisa que vai influenciar no nosso desenvolvimento. Só que isso não é uma sentença na sua vida. Isso é uma influência, mas não é uma sentença. Então, você é influenciado pela sua família, mas você não é sentenciado pela sua família. Porque se eu não acreditasse em mudança, eu teria que mudar de religião e mudar de profissão. Então, eu acredito em mudança. E eu acredito que você não precisa reproduzir os padrões de comportamento da sua família. Como isso acontece? Com desenvolvimento. Mas aí, quando você fala sobre isso, você fala sobre uma disrupção. O que eu vivi, eu não levo para o futuro. Aí eu queria falar sobre eu, como mãe, criando os meus filhos. Porque a gente só sabe dar aquilo que a gente aprendeu. Então, mas eu posso aprender novas coisas. Né? Tem um provérbio que diz assim: investe tudo que você possui em busca de conhecimento, porque isso te será árvore, fonte de vida. Isso. E as pessoas estudam para tudo, menos para casar e para ter filho. E hoje, com acesso à informação que as pessoas têm, né? Eu comentava com uma amiga que está grávida, o quanto de coisas que hoje existe para você descobrir. Né? No meu tempo existia a revista Crescer. Você tinha que fazer assinatura, receber ali a revista Crescer para ler alguma coisa. Hoje não, você tem aula de tudo no YouTube, você tem vários livros, várias pessoas ensinando coisas em podcasts, né? Tem tanta informação. Então, para criar filhos, para ser casado, você precisa estudar. Você precisa ter conselheiros, porque na multidão dos conselhos eu venço uma guerra. E é uma guerra criar filhos, é uma guerra permanecer casado, é uma guerra ter uma família, né? E aí eu gosto de uma frase de Santa Teresa de Ávila, que ela diz assim, que é justo que muito custe aquilo que muito vale. E uma família vale muito. Um filho vale muito, né? A Bíblia diz que filhos são como herança, que feliz o homem que a recebe. Não será envergonhado quando tiver velho, né? Na sua idade adulta, né? Não será envergonhado. Então, eu preciso cuidar dessa herança, eu preciso ter zelo por essa herança, e eu preciso entender como fazer isso, porque não é mágico. Quando nasce um filho, não nasce uma mãe, nasce um bebê. Essa construção, ela é psíquica, ela é social, ela é espiritual, ela é, de fato, olhar para aquele ser como algo muito valoroso. Porque se eu ficar nessa máxima do cada um dá o que tem, ninguém ia dar nada, porque Caim matou Abel. Se eu fosse olhar para trás, então, tipo assim... Eu não matei ainda nenhum dos meus irmãos, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que sim, a gente reproduz comportamentos até que a gente entre num nível de consciência. Skinner tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, que uma pessoa que conseguiu responder perguntas ao seu respeito está em melhor condição de prever e controlar o seu próprio comportamento. Uau! Ainda nesse assunto de filhos, tem um texto que me veio à lembrança agora, que é aquele que diz que filhos são flechas, né? As flechas, elas precisam ser lançadas. E antes de ser lançado, o que acontece com as flechas? São treinadas, são, né? Carregadas, né? Um arqueiro, ele carrega as flechas.
até que ele esteja num lugar oportuno e estratégico para lançar as flechas. Pai tem que carregar filho, mas carregar de uma maneira assertiva, senão vai pesar. De um modo geral, a gente não vê os pais carregando filhos. E você acha que os filhos de hoje, eles são órfãos de pais? Às vezes até pais dentro de casa, porque são pais tão ocupados, ou mesmo dentro de casa, pais tão ausentes. Estão de corpo presente, mas não estão de fato. Você acha que a gente vive uma fase complicada na família? Como você vê a partir do que você tem visto lá no seu consultório? Eu acho que sim, a gente está numa estação onde a terceirização, né? Então, eu mando meu filho para o inglês, para o balé, para o piano, para o teatro, para a escola integral. Essa terceirização tem eliminado um papel fundamental que é do pai e da mãe, né? Eu vejo isso claramente, sim. Só que eu não acho que isso acontece hoje, eu acho que isso sempre aconteceu. E aí a gente precisa trabalhar com realidade. Muitas vezes o pai e a mãe vão precisar, sim, se ausentar, e não é porque eles estão deixando os filhos, é porque eles não podem ficar em casa para ficar com esses filhos. E aí, eu não gosto de sentenças, sabe? De regras genéricas que servem para todo mundo. E eu prefiro pensar em tempo de qualidade e de tempo de intencionalidade do que excesso de tempo. Porque o fato de eu estar em casa o dia inteiro não significa que eu, de fato, vou estar educando e cuidando do meu filho. Agora, no tempo que me resta, sim, eu sou responsável. Eu tenho responsabilidades civis, criminais e espirituais para educar o meu filho. E aí eu preciso utilizar o tempo que eu tiver com ele de maneira intencional, de qualidade, estabelecendo regras, limites, valores. Mas eu não acho que pai tem que ficar o dia inteiro com o filho. Essa não é a realidade de todo mundo. E aí, se eu visto essa capa do eu não tenho tempo para ficar com o meu filho e por isso ele é assim, isso me tira da responsabilidade e me coloca num lugar de vítima, de tadinha de mim, porque eu trabalho o dia inteiro. Então, cada pessoa tem uma realidade. Fato é que pai e mãe são responsáveis pelos filhos. Tanto que se um adolescente pegar o seu carro escondido e atropelar alguém, quem responde é você. Então, eu preciso me responsabilizar por esse filho. Só que eu preciso me responsabilizar por ele na medida da minha vida. Não dá para eu pegar a vida do coleguinha e comparar a minha vida e achar que por isso eu não sou uma mãe tão boa ou um pai tão bom, entende? Eu acho isso fenomenal que você falou aí, porque muitas vezes a gente vive com uma culpa, achando que a quantidade de tempo é determinante. Você está falando não é a quantidade de tempo, mas a qualidade e a intencionalidade naquele tempo que é usado. Né? A gente, como pai e mãe, a gente erra muito. E erra sem querer. Eu gosto de falar que quando eu volto no meu passado, se eu pudesse retroceder no tempo, é claro que eu os criaria muito diferente. Eu faria muitas coisas muito diferentes. Mas eu não assumo culpa nenhuma, porque eu fiz o meu melhor com a maturidade que eu tinha naquela época. Então, aí eu acho importante a gente separar o que é culpa e o que é responsabilidade. Então, eu também olho para trás, né? Eu tenho um filho de 24 anos, ele vai fazer 24 anos agora, no próximo mês. E eu olho e fico pensando no que eu deveria ter feito diferente. E isso me coloca num lugar de responsabilidade. E aí a conta é, olhando para o futuro, o que eu posso fazer hoje? Então eu sou responsável. Não adianta também assim, eu dei o que eu tinha e pronto, acabou. Né? Cada um que se vire. Não, eu tenho responsabilidade sobre isso. Agora, isso não é uma sentença. Eu não sou culpada. Eu não tive a intenção de errar com ele. Agora eu errei. E aí, dentro da minha responsabilidade, eu errei. O que eu posso fazer hoje, olhando para o futuro, para que a gente tenha uma melhor relação, para que eu, de fato, consiga tirar ali, né, aparar algumas arestas que eu deixei. Porque eu também vejo alguns pais num lugar de eu dei o que eu tinha. E pronto, acabou. E não é assim. Você não tem culpa porque você não tinha intenção, mas você tem responsabilidade porque você é pai e mãe. E pai e mãe é responsável. Então, a culpa é diferente da responsabilidade. E quando eu entendo as minhas responsabilidades, eu começo a ser mais intencional e assertiva naquilo. Porque a gente faz isso no trabalho. Então, você assina um contrato de trabalho, aí tem lá a sua lista de responsabilidades. Você começa a se dedicar mais àquilo. Você treina aquela competência que você não tinha. E por que a gente não pode fazer isso na criação dos filhos? Porque não é magia, né? Você falou uma coisa muito legal aí, que nessa época de informação, a gente tem muita coisa disponível que poderia estar utilizando para sermos mais sábios, para agirmos melhor. Só que essa quantidade de informação também está adoecendo, está estressando. Como você vê a internet e todos esses meios, esses aparatos que a gente tem hoje
principalmente na vida do adolescente e da criança. Vamos falar um pouquinho de criança e celular, adolescente e celular. Então, a gente tem um negócio chamado estímulo, né? E o nosso cérebro, ele funciona com estímulos. As crianças hoje são mega estimuladas. Hoje você pega uma criança de 3 anos, ela já viu mais imagens do que, sei lá, o rei de Roma. Você pega uma criança de 10 anos, ela já acessou mais coisas do que o príncipe do Egito. E isso vai trazer alterações, sim. Porque se os transtornos mentais são multifatoriais, isso tem influência. Tanto que a gente hoje tem um número maior de tentativa de autoextermínio e de ansiedade em crianças, coisa que antes não tinha tanto. As crianças estão mais ansiosas, elas têm um limiar de frustração muito baixo, então ela está ali assistindo o desenho, se passa uma propaganda, ela já fica nervosa, né? É criança pequenininha. E aí tem criança que está ali chorando, o pai dá uma tela, parece um Rivotril, o moleque calma na hora. Então isso tem, sim, interferência no desenvolvimento de fala, no desenvolvimento de motricidade, no desenvolvimento de resiliência, de necessidade de lidar com frustração. E isso vai impactar essa geração, porque nós somos frutos do nosso meio. Então, nós somos frutos do nosso temperamento, e a gente já nasce com um. A gente tem influências das nossas emoções, do ambiente que a gente vive e das nossas crenças, né? Que são os 4 eixos que eu falo. Então, não tem como eliminar isso na vida da criança. Ela é influenciada por isso. Porque, às vezes, o pai, ele não quer que o filho use tela. Mas aí ele vai para a escola e as atividades são num tablet. E isso tem interferência, sim. Agora, como fazer? É difícil? Não tem uma receita de bolo. Eu só acho que as crianças, elas precisam ter dificuldade de acessar. Eu acho que não pode ser uma coisa livre. Mas também não dá para falar que seu filho não vai ver tela. Porque você chega no restaurante, às vezes, a pessoa te dá um iPad para você escolher o cardápio. Ou tem um QR Code e você tem que abrir o seu celular para escolher o cardápio. Então, hoje, o mundo, ele aumentou o uso de tela. O seu filho, né, se você tem uma criança nessa estação, ele vai ser submetido a mais telas. Agora, cabe ao pai e à mãe não usar isso como Rivotril, como calmante, que é o que acontece muito hoje. Porque, de fato, criar filho dá trabalho. Então, dá muito mais trabalho eu parar ali, montar um quebra-cabeças, eu brincar com a criança, dá muito mais trabalho do que eu dar uma tela para ele e ficar aqui na minha tela também. Porque a gente precisa entender que as crianças, elas são reflexos dos pais. Elas estão ali, elas têm a personalidade delas, o temperamento delas, mas elas são forjadas dentro de um ambiente. E aí a gente tem aí, sei lá, Hitler. Ele era um grande líder. Indiscutível como ele era um líder. A fluência verbal que ele tinha. Agora, como ele conduziu? Então, a criança, ela é quem ela tem a personalidade, o talento, os dons dela, mas a convergência disso, o refinamento disso, é responsabilidade dos adultos que ela convive. Nessa superestimulação das crianças, isso tem a ver com esses índices agora crescentes de TDAH e até autismo, tem a ver? Não. O autismo e o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tanto que a manifestação dos sintomas é antes dos 12 anos. Não tem essa correlação de usar tela e vai virar TDAH. Usar tela e vai ter autismo. Agora, com ansiedade, tem. Tem. E como lidar com isso? Porque você está falando que a gente precisa regular isso. Para uma mãe que já está com um menino imerso no celular e que não consegue tirá-lo desse lugar. Então, eu gosto sempre de pensar que quem manda é adulto. Não sei, assim, por exemplo, a casa não é nossa, a casa é minha. Eu acho que os pais, às vezes, dão muita moral para filho. Aí, beleza, usou muita tela até hoje, mas mudei de ideia. Vai regular, não vai usar, tira o cabo da internet, leva pro trabalho, sei lá. Pai e mãe tem que dar limite. Eu acho que o papel de pai e mãe é dar limite. E o filho, o papel dele é querer avançar os limites. Então, ok, meu filho usou muita tela e hoje eu entendi que isso prejudica a saúde dele. Eu vou continuar só porque ele gosta? É igual uma criança que está obesa. Por que ela ficou obesa? Muitas vezes raramente é por questões hormonais, é uma demanda da alimentação familiar. Quem é que faz compra, né? Uma vez uma mãe falou assim pra mim, meu filho come ketchup com pão de queijo e nananana. Aí eu perguntei pra ela, quem faz compra? Quem é que compra ketchup em casa?
sabe? E aí, não precisa tirar o ketchup, mas é assim, filho, eu vou comprar um ketchup por mês. Se você quiser acabar com ele em uma semana, você vai acabar, vai ficar 3 semanas sem. Você vai administrar o que você tem, tá aqui. Porque eu não gosto dessas restrições, assim, sabe? Do não pode nada. Uhum. Agora, pode tudo? Ah, mas ele come fora de casa. Mas quantas refeições ele faz fora de casa e quantas ele faz em casa? E quem é que dá o dinheiro para ele comprar a refeição fora de casa? Então, eu acho que os pais e as mães precisam se responsabilizar na parte de modulação e limite. Eu sou do SAMU. Eu não acho o uniforme do SAMU a coisa mais bonita do mundo. Mas eu não tenho a opção de não usar o uniforme. Porque não é a minha opinião, é a vida acontecendo. Uhum. E dentro do SAMU, a gente tem que usar o uniforme porque ele é EPI. Então, na sua casa, criança não pode ter tanta opinião. Pai e mãe precisam conduzir a criação de filho. Uhum. Porque isso também é só a vida acontecendo. Os adultos é quem governam a casa. E muitas vezes você vê relações familiares onde a criança manda, né? Ela é o rei do controle remoto, ela é o rei de onde quer ir, de onde não quer. Se liga o ar em tal função, se não liga, opa. O que assiste, o que não assiste. Né? Pera lá. Você não manda aqui não, né? Só que dá trabalho educar. Eu confesso que dá trabalho. E eu compreendo quando os pais vão lá e dão uma tela pro filho. No tempo do meu filho não tinha isso. Talvez eu daria em alguns momentos, mas não sempre. Qual Entende? é a influência do relacionamento entre o casal na vida das crianças? 100%. Às vezes a gente vê o casal totalmente desestruturado. Quer dizer, se você não está vivendo um bom casamento, esse filho tá frito, não tem como resolver a questão com ele? Claro que tem. Eu não gosto de sentenças. Tem uma influência, mas não é uma sentença, né? Porque a criança também, ela tem outros estímulos, né? Ela tem grupos na escola, tem avós, tem igreja, tem tantos lugares que ela também vai ter estímulos, né? Agora, é claro que os conflitos entre o pai e a mãe vão influenciar diretamente no filho. Às vezes a criança, ela nem vê os pais discutindo, mas as pessoas, elas carregam uma frequência, uma atmosfera, né? Então, se eles discutem, o ambiente da casa fica pesado, a gente mente com a boca, mas não mente com a cara, né? Começa ali aquelas indiferenças, e o filho vai sentir isso. Eu acredito que o amor e a honra, eles são um filtro para balizar o nosso comportamento. E aí, o que foge de amor e honra é problema. E não esse amor romântico, esse amor mitológico, mas o amor do cuidado, do zelo, do não querer o mal. Isso influencia na atmosfera de uma casa. E a criança, é claro que vai sofrer esses impactos. Mas isso não é uma sentença, ela não está frita, mas ela vai ser influenciada. Eu acredito em influência, mas não em sentença. Qual é a diferença entre o papel do pai e o papel da mãe na criação? Então, eu acredito que são papéis complementares. Eu não acho que são papéis maiores ou menores. Na minha concepção, o pai traz identidade, proteção e segurança. E a mãe traz vínculo, ordem e afeto. Quem é que faz o registro do filho? O pai. Quem é que determina o sexo do filho? O pai. O sêmen, né? Então, o pai, ele é responsável pela identidade do filho, né? Quem é que faz a segurança? Quando o filho está com medo, um barulho de um ladrão, quem é que faz? Papai. Né? E uma pessoa segura se sente protegida. Agora, quem é que vincula o bebê, né? Desde a concepção, quem é que vincula? Quem é que entrega esse bebê para ser vinculado na sociedade? É a mãe. Quem é que traz ordem para esse bebê? E isso é afeto. Então, eu acredito que o pai é responsável pela identidade, proteção e segurança, e a mãe é responsável pelo vínculo, ordem e afeto. Só que esses são papéis complementares. Não existe um papel melhor ou pior, menor ou maior. São papéis complementares. E a criança precisa do pai e da mãe. Na ausência de um dos dois, eu ouvi você falando uma vez que não existe pai. Não. Existe pai e existe mãe. Então, na ausência de um dos dois... Vai ficar sem. Mas como resolver? Porque a pessoa continua precisando desse afeto, ela continua precisando da segurança, dessa sensação de segurança, dessa proteção. E se eu sou mãe solo, como eu posso diminuir essa carência e não permitir que meu filho sofra com essa carência? Porque, de uma certa forma, as mães solo ou os pais solo têm a responsabilidade de fazer o seu melhor ali. Eu nem gosto desse negócio de mãe solo e pai solo, porque não existe mãe solo e pai solo. Pode ter um pai ou uma mãe com a figura do outro ausente. O que acontece? Ele vai sofrer. Ele não tem. Então, uma criança que é criada sem pai, ele tem ausência. Agora, ele não tem sentença. Eu acredito em figuras que se levantam para substituir mesmo, né?
o fator José, né? Homens que se levantam com esse espírito de adoção. E às vezes isso vem através de um professor, de um padre, de um pastor, de um tio. Então eu acredito que as pessoas, elas são insubstituíveis, mas elas não são indispensáveis. Então, um pai, ele é insubstituível. O que ele faz, ninguém faz. Mas ele não é indispensável. Ele foi embora, alguém se levanta. A criança, ela vai sofrer. Não é legal ser criada só com a mãe ou só com o pai. O fluxo natural é pai e mãe. Então, como diminuir o dano? Porque não tem como ser sem dano. Então, eu penso em política de redução de dano. E aí eu acho que as pessoas, elas floriam muito, né? Do vou fazer tudo, eu sou pai. Não, você não é. Isso é uma mentira, não tem como ser pai e mãe. Você é um ET? Você é um monstro criado em laboratório? Porque pai é pai, mãe é mãe. Ah, mas ele foi criado sem pai. Ele vai sofrer. Ele vai morrer? Não. Agora, ele vai sofrer. Por quê? Porque ele precisa de um pai. Então, eu não acredito em eliminar, mas em reduzir. Como reduzir os danos de um pai solteiro, né, de um pai que cria o filho de maneira solteira e de uma mãe que cria o filho de maneira solteira. Porque essa criança, ele tem pai e mãe, né? Por algum motivo, ele pode não estar presente. Aí vai sofrer, não tem para onde correr, não. Aí vamos fazer terapia, buscar autoconhecimento, grupos que você se sinta pertencentes, né? Grupos de igreja, de trabalho, porque você vai sofrer. Então vamos falar um pouquinho sobre essa espiritualidade? Queria que você falasse sobre a importância da espiritualidade. Então, eu acho que a vida sem fé é muito sem graça. Eu sou cristã. E eu gosto muito de falar assim que eu sou cristã e essa é a minha identidade. E eu estou psicóloga, porque a psicologia é o que eu faço, eu posso largar amanhã. Eu acho que a religião, ela ocupa um lugar de proteção na nossa vida. Tem coisas que eu não faço pelo freio moral. Tem coisa que eu não faço porque eu tenho medo de ir para o inferno. E isso vai modulando os meus comportamentos. Mas a fé também, ela é incrível. É muito legal ter fé. Porque Aaron Beck diz que a tríade cognitiva é como eu me vejo, como eu me relaciono com o outro e as minhas expectativas de futuro. A vida sem expectativa de futuro, ela é adoecedora. O que a depressão tira? Expectativa de futuro. O que a ansiedade tira? Expectativa de futuro, porque para o ansioso o futuro é muito caótico e para o depressivo o futuro nem existe. Então a vida sem essa expectativa de futuro, sem esse olhar para frente, ela é muito sem graça. E a fé, ela ocupa esse lugar de nos dar expectativa de futuro. A fé, ela nos coloca num lugar de eu ficar horas estudando para um concurso e acreditar que eu vou passar nele. A fé me coloca num lugar de perdoar as pessoas, porque eu acredito na humanidade. Então, eu acho a vida sem fé muito sem graça, e para mim a espiritualidade, ela ocupa um lugar sine qua non na vida das pessoas. Quando você fala em espiritualidade, você fala também em pertencer a um grupo específico? Porque hoje a gente vê um movimento chamado Desigrejado, e é um movimento atualmente que tem muita gente. É necessário pertencer? Esse é um grupo. É necessário pertencer a um grupo? Os desigrejados são um grupo. Eu acho que é necessário pertencer você precisa se identificar com uma religião e você precisa se submeter a regras. Eu acho que é necessário você se submeter a regras. Eu acho que é necessário você ter rotina. Eu acho que é necessário você ter limite. Se eu estou num lugar e ninguém sabe onde eu estou, é porque eu estou num lugar errado. Porque normalmente eu falo para uma amiga, para minha secretária, para minha mãe, para meu pai, para meu filho. Então essa vida muito solta, sem dar informação para ninguém, está errada. Nós somos a única espécie da Terra que imediatamente, ao nascermos, precisamos de um outro humano. A única. Nós somos a única espécie da Terra que precisamos de um outro humano. Então esse negócio de isolamento, do eu não preciso de ninguém, eu vou viver como monge, conversas. Para você ser monge, tem uma galera aqui trabalhando para você. Então, eu acho que esse movimento desigrejado é um movimento de grupo. Porque eu também me junto com outras pessoas desigrejadas para pertencer, né? Para estar lá no meu gueto dos desigrejados. Mas, muitas vezes, está revestido de rebeldia, de não querer se submeter a uma instituição. As instituições são falhas? Muito, porque são feitas de pessoas. Mas não se preocupe, sempre cabe outro falho, pode vir. Agora, eu acho que você precisa reduzir o dano. Qual a instituição que eu consigo me submeter com um índice menor de rebeldia? Porque ninguém concorda 100% com nenhuma instituição. Só que no trabalho eu me submeto. E por que na igreja eu não vou me submeter? Uau. As pessoas têm muita vontade hoje, né?
não tô com vontade. A vida não é isso, a vida é de adulto. Você faz o que você precisa, não o que você tem vontade. Eu não tenho vontade de fazer um monte de coisa que eu faço e eu faço. Então eu acho que as pessoas precisam ter menos vontade. Eu acho que hoje as pessoas têm muita vontade. Nesse papel da vontade aí é muito legal, porque vontade me lembra muito criança, de novo eu volto para isso. Né? Os pais não estão conseguindo lidar com a vontade. Outro dia eu fui ao shopping e aí você sempre... Acaba que você vê aquela clássica cena da criança dando um piti, porque quer um brinquedo, a mãe não quer dar, às vezes nem tem condição de dar, mas ela não consegue dominar a vontade. É possível e é devido dominar a vontade? Eu acho que toda criança vai dar uma birra dessa. Os seus nunca deram, não? O meu já. Deram, mas os meus eram avisados desde casa. Deu birra, estamos voltando imediatamente. Então, é isso que eu acho, limite. Eu fiz, eu preciso ter ação e reação. O meu, eu saí andando. Ele parasse a birra dele, ele me seguia. Sabe? Enquanto isso, saía andando, ficava lá. Eu acho que todo filho dá birra. Eu acho que quem olha pra filha atravessada em shopping é porque nunca teve. Sabe? Todo filho dá birra, vai te dar uma má resposta, vai te dar uma resposta atravessada, vai ter uma vontade. Agora, teu desejo é contra ti, cabe a ti dominá-lo, né? E os filhos não sabem dominar, então cabe ao pai e à mãe ajudar a dominar. E isso aumenta, né? A gente tem um conceito na psicologia que a gente chama de autoeficácia. Autoeficácia é a habilidade que você tem de resolver problemas. E como é que você treina um comportamento? Vivendo ele. Então, eu acho que os pais precisam ajudar as crianças a desenvolver a autoeficácia. Então, briguei com meu coleguinha, a mãe quer ir lá tomar satisfação. Filho, é assim mesmo, né? Ele falou, você não gostou? Então vai lá, conversa com ele, você gosta dele, pede perdão, leva um presentinho, faz um... Sabe, tem que treinar a criança a ser autoeficaz. Então, deu uma birra, se jogou no chão, filho, olha só, isso não é um comportamento assertivo, logo não vai lanchar, logo não vai, sabe? Então, a habilidade de resolver problemas é treinada. E existem 4 critérios que a gente chama de autoeficácia social. Primeiro deles, experiência exitosa. Todas as vezes que a pessoa tem uma experiência de sucesso, aquilo deixa ela mais autoeficaz, eu dou conta de resolver. Segundo deles, experiência vicária. É quando eu vejo alguém fazendo o que eu desejo fazer. Falo, nossa, a Keila fez, eu também dou conta. Terceiro, reforço positivo. É muito bom quando a gente é reforçado quando faz algo legal, né? E a quarta é o controle das emoções. Então, você precisa reforçar o seu filho quando ele conseguir controlar as emoções dele. Você precisa trazer, né, modelos para que ele possa olhar. E você precisa dar a ele experiências de sucesso. Desde a guardar os brinquedos, arrumar a cama, fazer algo que ele não queria. E você, de fato, falar, filho, é assim mesmo. Eu falava muito pro meu filho, quanto mais velho você fica, menos vontade você tem. Que criança tem muita vontade, né? E é bonitinho, e a gente faz. Eu agora tô com um sobrinho de 1 ano e meio, eu acho tudo que ele faz lindo, não é meu, né? Eu acho tudo que ele faz lindo. Dizem que a vida de vó é assim, né? Eu dou um monte de presente, eu sou a tia legal, entendeu? Porque é legal ter vontade, é legal atender a vontade de uma criança, mas adulto? Quem é que anda realizando suas vontades, né? Eu tô com vontade de trocar de carro. Na maioria das vezes você tem que trabalhar ou negociar com seu marido. Tem todo um movimento ali para você atender as suas vontades. Tá cheio de vontade que nunca vai se realizar. E tem isso também, né? Eu gosto de falar que a Xuxa mentiu. Nem tudo que quiser, se quiser, será, né? E a vida não é doce, doce feito mel. Mas, em compensação, ela acertou numa coisa. Sorrir ainda é um grande remédio para acabar com o tédio. A alegria formoseia o rosto. A gente precisa treinar a ser mais alegre, treinar a ser mais contente. E não é esse movimento de gratiluz, vai dar tudo certo. Não, é o que você vai fazer quando der errado. E a gratidão, ela precisa ter nome e endereço, sabe? Então, eu acho que esses treinos de autoeficácia, os pais precisam fazer com os filhos. A gente já está terminando o nosso tempo, infelizmente, mas ainda quero te fazer uma pergunta que outro dia eu ouvi uma pessoa comentando. Você, como psicóloga, como terapeuta, vai saber me responder. Todo mundo precisa de terapia? Não. Quem precisa de terapia? Na verdade, a conversa era, todo mundo precisa de um terapeuta, porque terapeuta é descanso, o meu momento de terapia, meu momento de relaxamento. Só se for outra pessoa, não foi eu. O que acontece? A gente, inclusive, tem que diferenciar, né? Hoje a gente tem um movimento muito grande de todo mundo é terapeuta. Existe um projeto, inclusive, no Senado sendo tramitado para que apenas psicólogos e psiquiatras possam utilizar essa nomenclatura. E isso não está ligado a uma reserva de mercado. É muito mais voltado à população não ser enganada. Por quê? Porque quando a gente vai falar de um psicoterapeuta, a população acha que ele está falando com um profissional de saúde. E muitas vezes não.
Quando eu atendo um paciente, eu preciso entender de psicopatologia, desenvolvimento humano, psicofarmacologia, porque existem interações medicamentosas que podem influenciar no humor. Eu preciso aprender a dar um diagnóstico. Nem tudo, né, que reluz é ouro, e eu preciso identificar esse movimento. Então, a psicoterapia, né, esse cuidado terapêutico é um cuidado de saúde, não é uma bateção de papo. Bater papo é melhor você ir para um restaurante com as suas amigas, é muito mais legal. A terapia é um lugar para tratamento de saúde. Então, existem 3 grupos que eu entendo que se diferenciam. O primeiro grupo é o que tem um diagnóstico claro. Ele precisa de uma psicoterapia com evidência científica. E hoje o que a gente tem de melhor evidência científica é psicologia comportamental e psicologia cognitivo-comportamental. Porque ele está com um problema de saúde. Uhum. Imagina, uma pessoa com câncer, ela vai se tratar com soro? Não. Por quê? Porque tem evidências que a quimioterapia consegue diminuir o dano do câncer, certo? Certo. Então, como uma pessoa com um transtorno mental vai se tratar com um meio psicólogo? Vai se tratar com alguém que fez um curso de, sei lá, 1 ano, um final de semana. O psicólogo estuda 5 anos, no mínimo. Uhum. Ele tem matérias para falar de personalidade, de psicopatologia, psicofarmacologia, desenvolvimento humano, áreas do desenvolvimento, construção familiar, porque é um processo de saúde, é uma área da saúde, você tem um conselho, você responde por esse conselho. Ah, André, tem muito psicólogo ruim? Tem. Tem muito mecânico ruim. E isso não faz você tirar o seu carro de uma mecânica e levar ele, por exemplo, numa manicure. Você leva seu carro na manicure para trocar o pneu? Então você procura um mecânico bom. Então, se tem um psicólogo ruim, você tem que procurar um psicólogo bom. Então, uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno psiquiátrico, ela precisa de um psicólogo e de um psiquiatra. Ela não tem opção. Ah, mas terapia é caro. Você com câncer, tem a opção de não fazer quimioterapia? Você vai atrás de quimioterapia no SUS. Então, vá atrás de um psicólogo, de um psiquiatra no SUS. Ah, é difícil mesmo, mas não é impossível. Uhum. E fora a quantidade de clínicas e escolas que atendem de maneira social. Então, uma pessoa que tem um diagnóstico claro, ela precisa de um tratamento de saúde, com profissionais de saúde. Segundo grupo, uma pessoa que tem uma área específica da vida que ela quer ampliar as competências dela comportamental. Uhum. Então, ela acabou de casar, ela está com uma demanda nova e ela não tem treino comportamental para aquilo e ela quer ampliar. E o terceiro grupo é porque ele quer fazer terapia ali para se desenvolver. E está tudo bem. Esse terceiro grupo, ele é beneficiado fazendo terapia? Claro, ninguém sai de uma terapia com evidência sem benefícios. O segundo grupo, ele vai viver melhor com terapia. E o primeiro grupo não tem a opção de ficar sem terapia. Agora, todo mundo precisa de terapia? Não. Agora, todo mundo precisa de um conselheiro. A Bíblia diz, né, em Provérbios, que na multidão dos conselhos eu encontro vitória, consigo vencer uma guerra. Então, é importante que você tenha um amigo que não concorde com tudo que você fala. Porque se uma pessoa concorda com tudo que você fala, ela não é seu amigo, ela é um bajulador. Ela quer te agradar. Por quê? Porque você faz coisa errada. E você precisa ter alguém que consiga olhar lugares que você não consegue olhar. Eu não tenho olho atrás. Eu preciso de um amigo que me fale, olha, André, tá sujo, sabe? Eu não consigo olhar o meu rosto. Eu preciso de um amigo que fale para mim, André, tem um alface no seu dente. Então, eu acredito que a vida sem amigos, ela é muito sem graça. A Aaron Beck diz do como eu me vejo e como eu me relaciono com o outro. Uhum. Então, o meu relacionamento com o outro também vai falar da minha saúde mental. Eu trouxe um conceito para o meu livro que saúde mental não é a ausência de conflitos, mas é a habilidade que você tem de dar ordem nesses conflitos. Saúde mental não é a ausência de problemas, não é a ausência de caos, mas é a habilidade que você tem de dar ordem em meio a essas situações caóticas. E para isso você precisa ter uma amplitude no seu repertório comportamental. E o que é um repertório? É a maneira que eu me comporto diante de uma situação. Isso é ter saúde mental. E amigos ajudam, conselheiros ajudam. E a outra coisa que todo mundo precisa é conviver com gente. Então, às vezes, observar como o mundo funciona, olhar, sabe? A experiência vicária, olhar a experiência do outro, ajuda muito na autoeficácia social. E existem 4 coisas que levam uma pessoa ao adoecimento: rejeição, injustiça, traição e abandono. E todo mundo já passou por uma situação de rejeição, injustiça, traição e abandono. E muitas vezes o seu comportamento é modulado em cima das suas dores. Então, eu fui rejeitada, eu não me relaciono com ninguém. Só que se eu fui traída num relacionamento, eu preciso de um relacionamento para ser curada.
Se eu vivi uma situação de injustiça, eu não preciso virar o justiceiro, mas eu preciso me submeter a outras situações para que eu consiga experimentar justiça. Se eu fui traída, eu preciso ter situações onde eu tenha proteção e entenda que nem todo mundo trai. E se eu fui abandonada, eu preciso de um grupo para pertencer. Então, a rejeição, a injustiça, a traição e abandono, elas permeiam parte dos nossos sofrimentos. E aí eu preciso me submeter a relacionamentos, e muitas vezes, sim, a terapia, para que eu consiga vencer esse vírus que danifica o cérebro, né? Eu falo que a rejeição, a injustiça, a traição e o abandono, eles são um vírus que danifica o nosso sistema operacional, que é o nosso cérebro. Uhum. E aí, com um computador, quando ele tem um vírus, ele faz o quê? Ele não roda todos os programas, ele começa a andar de maneira mais lenta. Aí vem o técnico e fala assim, olha, você precisa passar o antivírus. E o que é o antivírus da rejeição, injustiça, traição e abandono? O perdão. E o perdão é um comportamento. Perdoar é lembrar sem doer. Eu preciso perdoar. Passei o antivírus, eu preciso de, algumas vezes, comprar mais memória. Eu preciso trazer à memória coisas que me dão esperança. Uhum. Certo? Certo. E aí a memória, ela tá ligada ao sistema límbico, que é as nossas emoções, que tá ligada aos meus comportamentos. Então eu preciso fazer depósitos de esperança para que isso influencie nas minhas emoções e influencie no meu comportamento. Mas se os meus depósitos têm rejeição, injustiça, traição e abandono, como é que as minhas emoções vão funcionar? Entende? Uhum. Então eu acredito que as pessoas precisam caminhar nas suas relações para se desenvolverem. Aaron Beck chama isso de tríade cognitiva, que é como eu me vejo, como eu me relaciono com o outro e as minhas expectativas de futuro. Só que isso está escrito em um livro milenar, que é a Bíblia. A Bíblia diz assim, do jeito que o homem se imagina, assim ele é. Um amigo afia o outro como um ferro, Isso. Na comunhão Deus ordena a bênção, É. Quando um cai, o outro levanta, e a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Uhum. Mas a fé também é o firme fundamento daquilo que eu não vejo na convicção de que vai acontecer. Uhum. Então essa tríade cognitiva que Aaron Beck chama, ela já existe há muitos mil anos atrás. E essa tríade cognitiva vai falar da minha saúde mental, do meu adoecimento. Entende? Uhum. Então, não, todo mundo não precisa de terapia, mas todo mundo precisa se conhecer. Né? Porque a pessoa que aprendeu a responder coisas ao seu respeito está em melhor condição de prever e controlar o seu próprio comportamento. Ai, eu queria ficar mais tempo, mas a gente não pode. Eu quero recomendar para você o livro da doutora Andréia, Emoções a Serviço da Vida. E onde compra, doutora? No meu Instagram, você consegue o link de acessar o meu livro. E esse ano, pensando num sonho que eu tenho de ampliar as políticas de educação, prevenção e tratamento em saúde mental, eu lancei agora um treinamento do livro Emoções a Serviço da Vida. Então, eu tenho um treinamento específico para falar dos 4 eixos de cuidado, biológico, psicológico, social e a espiritualidade. E esse ano eu acredito que é um ano de ampliação das políticas de educação, prevenção e tratamento em saúde mental, para que essas estatísticas aí sejam frustradas, para que de fato as pessoas consigam viver melhor e com mais qualidade de vida. Uau, dá pra gente o seu endereço, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? O meu Instagram é Andréa Chaves B. O meu canal no YouTube é Andréa Chaves, e aí lá também tem episódios da primeira temporada do podcast Emoções a Serviço da Vida. Pronto, aí você já tem outro podcast para seguir. Emoções a Serviço da Vida. Aqui no Lumen eu quero te convidar a assinar, a colocar o seu sininho aí para funcionar, porque a gente já tem um monte de outros episódios, um monte de coisa bacana que você acha por aqui. Doutora, eu quero te agradecer imensamente pela sua vinda aqui. Que delícia de conversa, que pena que foi tão rápido, mas eu amei. Saio daqui melhor e eu quero te dar um tempinho para você conversar se despedir do nosso episódio. Obrigada, Kelly, o prazer foi todo meu, vamos nos ver em outros momentos. E o que eu quero falar para você é, cuide das suas emoções. As suas emoções, elas de fato vão estruturar a sua vida. E entenda que saúde mental não é a ausência de problemas, mas é a sua habilidade de resolver problemas. Porque ou você é problema ou você é solução. Entenda que você não consegue se isolar. E a vida em comunidade, ela é muito mais legal, ela é muito mais efetiva. Então, de fato, localize a sua turma, né? Os amigos do propósito, os amigos dessa temporada. E cuide das suas emoções. Entenda que cuidar das suas emoções, né? Cuidar da sua saúde mental é pilar para estruturar todas as áreas da sua vida. Então,
coloque suas emoções a serviço da vida. Siga a gente, então, no @lumen.podcast no Instagram. Eu sou @keila.vilasboas. E a gente se vê mais por aqui. Muito obrigada. E a gente se despede nessa câmera aqui. Tchau!